Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Para o episódio de hoje no site, vambora. O Lula aprovou a isenção do imposto de renda até R$5.000 e criou o imposto de 10% sobre, mínimo de 10% sobre todas as fontes de renda para quem é muito rico. Enfim, antes de mais nada, a gente não está no estúdio hoje, né? Será que deu pra reparar? A gente tá on the road. A gente está on the road, mas a gente vai fazer um episódio para vocês de qualquer Claro. maneira. Não podemos deixar vocês desinformados. Porque o nosso nome é trabalho, entendeu? Então você não pode ficar sem saber sobre a reforma de imposto de renda do Lula. Exatamente. Vambora. Mas enfim, essa foi uma das grandes promessas do Lula. Então, isenção de imposto de renda até R$5.000. Então, cara, brasileiro ganha até R$5.000, não paga mais imposto de renda. Literalmente, zero. A Folha fez uma tabela bonitinha aqui do quanto fica o ganho que você vai ter com essa isenção, né? Então, por exemplo, se você ganha 3.400... Se você ganhava até R$3.036 por mês, você já não pagava imposto de renda. Sim. Então você não vai ter ganho nenhum com essa isenção. Mas a partir de R$3.400 você já pagava algum imposto de renda, agora você não paga nada. Então por mês você vai estar economizando, você vai estar meio que recebendo R$27 que antes você pagaria de imposto e agora você vai poder ter ele para gastar. Até R$5.000 você é 100% isento. Então antes as pessoas ganhavam R$5.000 por mês no Brasil, pagavam R$300 de imposto por mês, 4.000 por ano, agora vão estar isentas, então vão ter essa renda adicional aí, que até que... Cara, quase um salário a mais, né? Pode colocar aí o 14º do Lula pra você que ganha R$5.000. Exato. E a isenção, ela continua, só que gradativamente menos, até pessoas que ganham em torno de R$7.350. Então, por exemplo, se você ganha 7.200, antes você paga todos os seus impostos, mas agora você vai pagar R$20 a menos por mês. Essa foi a grande vitória de isenção. Junto disso, a proposta de você taxar meio que, não é exatamente grandes fortunas, mas grandes rendas que antes não eram taxadas. Então, por exemplo, deixa eu ver isso aqui, imposto mínimo para ricos, né? Então, para compensar a perda com a arrecadação, a reforma do imposto de renda cria um imposto mínimo de 10% sobre a alta renda. Então, o alvo são 140 mil contribuintes pessoas físicas que recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5% sobre seus rendimentos totais, incluindo distribuição de lucros e dividendos. Mais pra frente a gente vai falar porque que isso é meio escroto. Uhum. Apesar de, pra pessoa que não entende muito de política tributária, fica esquisito meio que nós dois defendendo, o cara que ganha até R$1 milhão por ano, ele já é muito taxado. Exato. Geralmente quando os caras fazem essa contabilização da alíquota efetiva no cara rico, eles ignoram um caralhão de coisa, que é a natureza da receita do cara. Então, se você é um milionário, você não tá ganhando salário, você tá, sei lá, você tá recebendo dividendos, um prolabore que decorre da atividade empresarial que você tem. E essa atividade, ela já é totalmente taxada. Exato. E regulada em cada microetapa. Então você está sempre pagando taxa, licença, você está sendo taxado quando você compra a matéria-prima, o insumo, você está sendo taxado quando você contrata alguém, você está sendo taxado quando você vende a parada, você está sendo... Exato. Sabe? Quando você declara o seu lucro, você é taxado. Então, por Exato. exemplo, o alvo são 140 mil contribuintes pessoas físicas que pagam pouco imposto de renda de pessoa física, mas esses caras já pagam imposto de renda de pessoa jurídica. Exatamente. Então não é como se essas rendas, esse rendimento não estivesse sendo taxado. A maior parte desses caras, né? Provavelmente, a gente tá lidando aí, esses 141 mil brasileiros de maior renda, eles geralmente são empresários, entendeu? Um ou outro ali deve ser um funcionário liberal, um profissional liberal, extremamente qualificado, mas mesmo assim ele vai receber como empresário, né? Então, Exato. é inescapável que sejam PJs. Mas enfim, geral. e isso é particularmente relevante para os fãs do Novos Clássicos, né? Eu imagino que dos 30 mil inscritos, eu acho que uns bons aí, bota aí 80%, acho que uns 80% deve estar nessa faixa. O Lula quer acabar com as nossas férias esquiando em Samoritz, entendeu? Exato. Não vamos deixar. Mas, e aí a alíquota ela vai aumentando da pessoa que ganha até R$50 mil mensais até a pessoa que ganha R$100 mil mensais. Então a pessoa que ganha mais de R$100 mil por mês, ela vai ter que pagar 10% na pessoa física. A pessoa que ganha acima de R$50 mil por mês não vai ter que pagar 10%, ela vai ter que pagar um pouquinho menos. Enfim, eu diria que esse é o grande resumo da matéria, né? Cara, assim... O resto é a discussão política, que também é muito interessante, porque tudo isso tá num contexto que o Lula, 6 meses atrás, todo mundo tava dando ele como morto politicamente, agora ele lá levantou, igual o Nosferatu político.
Exato. Não, exato. E toda essa preocupação com taxa, né? Meio que essa terceira passagem do Lula, que roda muito no entorno do Haddad, né? O que é até engraçado, né? A gente zoa muito isso, que o Haddad é um cara muito drenado, né? Ele tá segurando uma pemba monstruosa, que é o Lula, distribuindo laranja, mas ao mesmo tempo tendo que ser responsável com as contas públicas. E aí poderia ser pior, entendeu? O Lula poderia ter gerado ter proposto só a parte popular da proposta e não ter trazido o revés tributário. Então ele falou, não, ó, galera aí... E isso é a classe média brasileira, a classe média alta brasileira, tá? 5 a 7 mil. Se você, pegar mesmo no recorte de população, você tá lidando assim com um cara que acabou de tirar a cabeça de cima do lamaçal, assim, a classe média... classe média alta do interior do Brasil. Ele falou, ó... Tamo junto, vou te dar um plus aí. Isso vai gerar um buraco nas contas, mas o Lula, responsavelmente, né, até que ponto ele não está sendo forçado por outras leis, né, leis de responsabilidade fiscal no geral, a produzir um superávit que vai vir da fortuna dos mais ricos. Mas a gente sempre fala que é difícil você taxar gente com patrimônio muito alto. Por quê? Primeiro, é o cara que pode contratar um advogado esperto nisso. Exato. Segundo, é o cara que só pode se mandar do país. É o cara que pode estabelecer a empresa dele em outro lugar. Exato. Aí ele mantém o dinheiro dele em outro lugar. Exatamente. Ele consegue fazer coisa como... Toda a grana dele fica numa empresa nas Ilhas Caimã. E aí, mas como é que ele gasta o dinheiro? Ele faz meio que um empréstimo de mútuo com a empresa dele, aí na prática não tem nenhuma renda, ele meio que vive endividado. Enfim, se você é muito rico, sempre vai ter jeito, sempre vai ter muita gente interessada em fazer você driblar qualquer tipo de tentativa de te taxar. Exato. Para mim, a dinâmica principal do direito tributário, cara, é um jogo de gato e rato. Sabe? O Estado é o gato, óbvio, e... Os ricos são os ratos, né? O rato fofinho, branquinho, não tô falando mal, não. Mas você tá sempre tentando não burlar, né? Mas superar um obstáculo tributário imposto pelo governo de uma forma legal. O nome disso é elisão fiscal. Não é crime. Você poderia sonegar é crime. Elisão e tal, você desenvolver técnicas para poder trazer mais eficiência tributária para o seu negócio, é normal. Inclusive, é uma estratégia de negócio, né? Eu me lembro que viralizou um TikTok de um cara que estava criticando o Adib da CIMED, que, na verdade, a empresa dele só ganha dinheiro em cima do Estado e tal. É porque a empresa dele tinha várias estratégias de eficiência fiscal que são boas para ele, mas são boas para os consumidores também. A CIMED é uma empresa que faz muito remédio genérico, que faz com que ela consiga vender o remédio mais barato. Então, faz parte... ídolo, né? Ídolo do máximo. Brimo. Brimo tremendo Instagrammer também. Pois é, mas enfim. Eu acho que se você for um dos 10% dos fãs do Novos Clássicos que não ganha mais de 50 mil por mês, e você vai... Ou então você é um dos caras que, enfim, acabou de se formar, tá no começo da carreira ali, tá ganhando essa grana. O que fazer com o dinheiro a mais que o Lula Painho tá dando pra você? Excelente sugestão, cara. Exato. Eu acho que eu posso até perguntar aqui pro ChatGPT. No que o brasileiro médio pode gastar o dinheiro novo da isenção fiscal do Lula? Vamos ver o que o ChatGPT responde. Eu percebi aqui que você não teclou, pessoa. Como assim, entendeu? Exatamente. Como é que você conseguiu usar o ChatGPT sem teclar, cara? Porque graças ao Aqua. Então, Grande Aqua. Grande Aqua, withaqua.com, é o nosso primeiro patrocinador, é uma empresa do Vale do Silício que faz esse serviço de speech to text, né? Então você fala... Transcrição. Exato, transcrição. Então... Sem delay, sem erro, é o melhor no mercado hoje em dia. Você vê, a pessoa falou a parada, saiu imediatamente, sem nenhuma falha. O Aqua é compatível com todos os tipos de aplicativo, então você pode promptar no ChatGPT, você pode codar falando, você pode aprender a codar falando, você pode mandar zaps e você pode interagir com arquivos que você mandou no WhatsApp, você pode renomear arquivos. Então o Aqua ele é extremamente integrado aos sistemas digitais, né? Exato. E, enfim, aqui, deixa eu abrir o site do Aqua Voice. A ideia deles é Speak Naturally, Ship Faster, então você fala naturalmente, consegue entregar os seus produtos mais rápido. A ideia é que seja um serviço desse de entrada de voz para que seja bom o suficiente para você poder usar ele no seu trabalho, né? Então, eles botam aqui, ele aceita jargão técnico se você for programador, é muito bom para promptar IA, como eu fiz com o ChatGPT, ou então só mandar mensagem. Vale a pena você entrar no site e conferir. É muito fácil de usar também, você só aperta o botão FN e fala que ele vai automaticamente super rápido. E, cara, tem um código especial para os fãs de Novos Clássicos, NC, 3 meses. Você ganha 3 meses grátis do serviço profissional ilimitado.
Então, enfim, se você gosta do nosso trabalho, entra lá. Com certeza. É um produto muito legal e vai estar apoiando o nosso trabalho. Então, Exato. Você vai ganhar tempo e vai poder escrever como um Patrício Romano, né? Vai ter o Exato. seu escriba preso dentro da máquina para poder te servir. exatamente. Mas enfim, é isso, pessoal. With Aqua. O que o ChatGPT deu de sugestão falando disso? Ó, usos recomendados do dinheiro novo. Aqui seguem ideias que o brasileiro médio poderia priorizar. Pagar dívidas caras, juros elevados, formar ou reforçar a reserva de emergência, investir em educação, qualificação profissional, melhorias no imóvel ou manutenção preventiva, saúde e bem-estar, investimentos financeiros, projetos produtivos ou pequenos negócios, consumo consciente, melhorias de qualidade de vida. Ok, achei consciente. Né? Eu achei bem consciente. Eu acho que a realidade, cara, provavelmente vai ser muito mais próximo disso aqui, né? Então, sabe? Que é aquilo. De novo, isso aqui é um pouco exagerado, né? Isso aqui é bait de... Essa mulher, ela... Grandes beiteiras da internet brasileira. Que é a mulher que mora numa casa absolutamente destruída, né? Yeah. Se batessem foto disso e falasse que é na faixa de Gaza, eu não questionaria. E ela tá num colchão absolutamente, nojento, né? com um iPhone 17 Pro Max de tipo 15 mil reais. De 1 tera, né? Cara, metade dos brasileiros estão endividados. Mas né? a verdade verdadeira, cara, é que essa isenção ela não vai pra essas pessoas, sabe? Não. Essa mulher, ou então pessoas como ela, provavelmente não ganham perto de 5 mil reais por mês. Essa isenção vai mais pro cara classe média. Definitivamente. Aquilo, no interior até classe média alta, que Classe é média muito alta. mais responsável com dinheiro do que aquela pessoa paupérrima do Brasil que é espantalhada como jogador do Tigrinho e gasta em luxo Tem nada a ver. quando não tem nem necessidade e tal. Não, em geral, tipo, aquela mulher, ela é um grande bait, né? Ela literalmente tem renda, ela tem renda mesmo para poder comprar aquele iPhone, porque ela é influência de ficar deixando pessoas de Santa Catarina revoltadas, entendeu? É todo o nicho de mercado dela. Mas essa isenção de imposto de renda, ela vai principalmente, e aí isso é contra instintivo, né? Mas ela não vai nem pro cara pobre, ela vai pro cara que é o cara que tem maior resistência ao Lula. Que aí você pensa assim, um cara que tira os seus 7 mil reais porque ele é um profissional liberal no interior do São Paulo, ou no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná. Quando você está falando desse bracket de renda já para o Nordeste, aí começa a ficar raríssimo mesmo. Meio que você não tem a classe média se desenvolvendo ali, ou você é funcionário público e tira um dinheiraço, ou você é funcionário de alguém muito rico e é altamente qualificado e tira um dinheiraço, ou você está nas camadas muito populares da cidade, né? Então são modelos de civilização quase diferentes. Tipo, a experiência de você ser classe média, sei lá, em João Pessoa é muito diferente da experiência de você ser classe média em Sorocaba. Essa medida do Lula está indo exatamente nesse cara de Sorocaba. Sorocabense, sorocabano, sei lá, entendeu? Que está tirando seus 7 mil reais e vai ter mais um alívio nas contas. Não é aquele alívio, né, pro cara de 7 mil, mas é para ele, né? O Lula, ano que vem, ele vai poder falar, cara, ó, não esquece de mim, eu fiz isso por você, o que o Bolsonaro fez por você, ou então o que o Tarcísio fez por você. E mostra para mim também uma mudança de tônica, até um acerto na comunicação do Lula. Pra você ver, esse desespero por arrecadação, meio que justiça tributária, que foi o grande moral do governo federal, ele foi de taxar a blusinha da Shein em defesa do varejo nacional e da indústria de confecção têxtil nacional. Uma merda, só uma ideia de merda, foi extremamente impopular para, galera, vamos combater a desigualdade, você que é classe média, tu vai poder ter um pouco mais de renda disponível, a gente vai puxar um pouco da riqueza desses caras ricos que... E aí é aquilo, né? A gente disputa toda a narrativa na hora de taxar os mais ricos, mas a gente vai puxar um dinheiro aqui desse cara mais rico para poder compensar e você ter mais qualidade de vida, ter mais renda. Pois é. O que foi interessante também é que a Câmara aprovou na votação unânime, né? Então... Isso vai ser uma vitória política pro Lula, mas talvez nem seja uma vitória política tão grande, sabe? Porque eu acho que todo mundo vai poder falar no final das contas, tipo, não, eu também. Eu tava lá, sabe? Porque é isso. A base que o Lula é mais sólido são as pessoas muito pobres no Brasil. É, tipo, em geral, o cara que recebe Bolsa Família. A gente viu isso nas pesquisas da Atlas Intel, Lula... recentemente a popularidade dele começou a subir muito, só entre as pessoas que ganhavam Bolsa Família, isso não beneficia ninguém que ganha Bolsa Família. Será que a popularidade dele vai subir entre quem é classe média? Talvez suba. Talvez suba. Mas eu não sei se vai ser, sei lá, mas eu tenho dúvida até que ponto vai ser uma vitória tão retumbante assim, sabe? Eu acho que o Lula tá tentando meio que repetir como simulacro, meio que as primeiras passagens dele, que foi, todo mundo fala, a ascensão da classe D e E, né, a criação de classe média através do crédito, o cacete.
meio que funcionou naquela época, né? O governo do PT se tornou extremamente popular, o padrão de consumo do brasileiro deu uma porrada para cima mesmo. É contestável até que ponto você realmente produziu classe média, né? Dado que era um ciclo que se encerrou e aí essa galera meio que voltou para ter os padrões de consumo de tempos pré-guerra ao PT. Mas acho que o Lula da última vez funcionou, entendeu? Então pode ser que funcione, gere um ganho de popularidade para ele. Eu queria estar dentro dessas mesas da oposição para entender exatamente o cálculo político, porque, cara, você está dando uma vitória, para mim, uma vitória grande até. Eu acho que isso vai ser propagandisticamente para o ano que vem, vai ser forte para o Lula. Cara, a gente chegou a ver nas pesquisas da Atlas Intel, tinha as pautas do Lula que eram mais populares e mais impopulares. A mais impopular de todas era a taxa nas brusinhas da Shine. Era tipo 90% dos brasileiros achavam isso absurdo. Porra. E essa era a mais popular disparado também. Exato. Né? Então, eu fiquei em dúvida se a oposição não fez o cálculo. Aí isso entra até no cálculo do Tarcísio, tá? Que é, pô, o Centrão já tem que estar desembarcando o governo do Lula, propriamente sabotando mesmo. Tipo, cara, só falta um ano. E se eu ficar de má vontade, não vai ser o fim do mundo, né? Pra eu ter, tipo, 4 anos bons na frente, eu sacrifico um ano. Era um pouco das coisas que o Tarcísio estava negociando ali, exigindo, até o campo da direita se organizando em torno dessa pauta. Ao que parece, ninguém... Aí eu não sei qual foi a conta. Tipo, ninguém teve coragem de falar não para isso, tomar mais uma triturada. Tipo, depois da PEC da blindagem, né, que já foi uma parada bem popular do campo centrão-direita no Brasil, eu acho que talvez eles tenham ficado hesitantes em... E de novo contra a vontade da população. Aí de repente fala, cara, foda-se. O que é até curioso, né? Porque imagina que você é o Hugo Mota, por exemplo. Ele é de qual estado mesmo? Paraibano. Ele é da Paraíba. Tipo, cara, vamos ser sinceros, eu não acho que se o Hugo Mota rejeitasse isso, a cadeira dele no Congresso estaria em jogo. Sabe? Ele é eleito por vias que não são as mais populistas possíveis, né? Digamos assim, eu não quero acusar o Hugo Mota de nada, mas... Então, eles podiam meio que falar que não, a gente não vai passar essa porra não. Eu acho que não teria feito diferença nenhuma na capacidade deles se elegerem. Eu acho também, cara, em última análise não teria tido impacto nenhum, mas, de qualquer forma, não teve coragem nem vontade política para travar isso. Talvez, assim, no fim das contas até seja uma medida positiva para o Brasil mesmo, no fim das contas, sabe? Eu acho que, por mais que na ponta do aumento de arrecadação em cima do mais ricos, a gente esteja até mexendo com princípios tributários, são complicados, sabe? A gente está falando, por exemplo, por que lucro, por que dividendo não é taxado no Brasil? Porque isso acaba incorrendo em bitributação. Você taxa todo o processo produtivo e aí quando o cara vai extrair o lucro, você taxa de novo. Não faz sentido, né? Você vai taxar 2 vezes a atividade comercial? Não faz sentido. Mas talvez com essa nova medida a gente passe a se acostumar com essas coisas. Impostos que estavam isentos de tributação, talvez alguns deles acabem caindo nessa peneira. Então, de certa forma, é meio que um cavalo de Troia para muitas das garantias tributárias do Brasil. Sim. Mas, de qualquer forma, se o Centrão topou, né, e dentre o Centrão, boa parte deles está entre aqueles 141 mil caras, né, eles e seus familiares, pois é. Acho que talvez não seja tão violenta assim, né? Cara, teve várias isenções também. Deixa eu pontuar aqui. Então, por exemplo, ainda que o imposto mínimo seja uma forma indireta de tributar os rendimentos isentos, o texto prevê exceções. Serão excluídos da base de cálculos ganhos de capital, exceto os da Bolsa, eu não entendi exatamente o que isso quer dizer. Não entendi também. Heranças e doações, que bom, né? Ok, também faz sentido, né? Porque, enfim, porra, a sua herança ela tá sujeita ao ITCMD, né? Imposto de causa-morte, né? E aí a alíquota é estadual e ela, se eu não me engano, é de 2% a 8%. Aí, porra, com a lei do Lula, tu ia aumentar automaticamente o ITCMD de maiores patrimônios, né? De maiores heranças para 10%, que não faz o menor sentido também. Pois é. Rendimentos de poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, então letra de crédito imobiliário, letra de crédito de agronegócio, etc. Rendimentos de certos fundos imobiliários, FIAGROS e algumas indenizações. Então ainda vai... Vários dos veículos de investimentos isentos vão continuar isentos. A Folha também... Não, essa matéria tá horrível. Mas a Folha trouxe outro levantamento interessante que diz que a desigualdade e pobreza atingem mínima nas metrópoles. Rico ganha 15,5 vezes a renda do pobre. Então, para você ver como o Brasil, cara, é um país pobre, muito pobre, sabe? E essa medida, ela tá afetando as pessoas que são da classe média. Você vê a renda de cada grupo nas regiões metropolitanas. São as regiões mais ricas do Brasil? Exato. Os 10% mais ricos, a média deles, ou seja, você pega o cara que tá no 91% e o cara que é tipo hiperbilionário, faz a média de todo mundo, dá 10 mil reais. Ou seja, tem pessoas que estão entre os 10% mais ricos que devem ganhar tipo 6 mil.
E aí esse cara tá sendo beneficiado pela parada do Lula. Pra você ver... Surreal, né? Assim. Exato, pra você ver como essa proposta não é uma proposta da coisa do Give Orange, sabe? Isso não é Give Orange da parte do Lula. Não, dessa vez não. É um pouco também de uma atualização natural da alíquota do imposto de renda, né? Então, tipo, você tem a tabela prevista, você tinha lá os valores estipulados na concepção da lei, e aí ele exige uma atualização temporal, Por causa né? de inflação, né? Então, Exato. por exemplo, imagina que em um dado momento o Lula tenha... Lula não, né? O governo tenha falado, a partir de R$1.000 você paga 15% de imposto de renda. Só que R$1.000 em 1995 era muito mais dinheiro do que R$1.000 hoje. Com certeza. E aí, tipo, na medida que a inflação vai aumentando e a alíquota se mantém igual, você vê que vai taxando mais e mais e mais as pessoas e você faz esse ajuste. Parece que tiveram deputados que, na proposta, incluíram a ideia de ser reajustado com a Com inflação. tempo, né? Tem um mecanismo, um gatilho de correção automática. Exato. Que boa parte das coisas no Brasil tem, né? Sim, mas aí o Gumota falou, não, deixa abaixo. Por quê? Porque aí, quando você eventualmente atualizar, você vai poder... Sim. vender a grande vitória política. Estamos diminuindo o imposto. Não, você só está reajustando uma coisa para que os rendimentos reais, não os rendimentos nominais das pessoas, continuem sendo tributados da mesma forma. Eu acho também que entra um pouco de você acabaria atrasando esse projeto, né? Eu acho que o Lula está buscando essa vitória antes do fim do ano e também para aproveitar o bom momento de elevação da popularidade dele. Talvez para calcular, assim, tipo, vai entrar essa... agora está sujeito à sanção no Senado, né? Não tem nenhum motivo para acreditar que vai ser barrado lá. Foi aprovado com unanimidade na Câmara, cara. Sim. Vai passar na porra. A Câmara que é muito mais hostil ao governo do Lula do que o Senado no geral. Então, se foi unânime na Câmara, não sei se algum senador vai ter... culhão de falar um ai, né? Culhão ou reto, né? Para botar o seu na linha para poder... sabotar esse projeto ou embargar esse projeto. Então, eu acho que talvez o Gumã tenha falado assim, cara, meu irmão... Se botar mecanismo de correção automática, vai dar trabalho pra caralho, vai ter que chamar economista, vai ter que fazer um adendo na lei que seja razoável, né? Porque essa indexação acaba se tornando um problema também, né? Com o tempo. O Brasil é muito boicotado por indexação de valores, então só passa essa porra logo. Ele estipulou que daqui a um ano, em até um ano, você vai ter que ter um complemento pra lei para poder inserir esse mecanismo. Mas até agora não tem. Sim, pois é. Mas enfim. Voltando para a parte da desigualdade. Eu achei meio curioso o fato que essa pesquisa foi só em região metropolitana, tá? Isso me leva a entender... Tipo, sempre que eu vejo essas estatísticas de pobreza e desigualdade no Brasil, elas parecem um pouquinho manipuladas, assim. Então, aquele negócio, o Lula, sei lá, sofreu o impeachment da Dilma. Aí no ano seguinte é tipo, 50 milhões de brasileiros voltam pro mapa da fome. Aí o Lula é eleito. Um mês depois é tipo, 50 milhões de brasileiros saem do mapa da fome. E aí eu fico tipo, será que se você incluísse o delta de região metropolitana versus rural, será que a desigualdade não teria aumentado? Porque isso é uma possibilidade, sabe? Então, a forma que eles estão medindo a desigualdade também é uma forma muito específica, que é a diferença de renda entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Será que se você medisse os 10% mais ricos versus os 50% mais pobres, esse índice não seria diferente, sabe? Eu vejo alguns economistas com viés assim, mais progressista, né, e tal, e eles estão falando que está tendo uma grande primavera de renda entre as camadas populares no Brasil. E eles se recusam a falar que isso tem a ver com o auxílio social. Eu não consigo fazer o escrutínio desses números, eu só consigo, por vibes assim, sentir que tá meio esquisito essa parada. Mas eles dizem que a renda média, né, tem muita gente entrando na esteira do trabalho formal e tá tendo uma pressão positiva para esses salários mais populares. Não sei exatamente de onde está vindo, mas é o argumento, e é isso necessariamente que tem drivado essa diminuição da desigualdade social no Brasil. Pois é. Que ainda é muito grande, né? Tipo, se você pensar em termos comparativos, o Brasil ainda tem o índice de Gini, né? Gini, sim, brutal, assim, né? Dos maiores do mundo. Então o índice de Gini das regiões metropolitanas caiu de 0,55 para 0,34, que é uma mudança, na minha opinião, trivial. Mas isso é tipo muito alto comparado com países mais igualitários. Então, nessa matéria aqui, se eu não me engano, eles comparam o Brasil com outros países. Então, por exemplo, se você pegar países mais igualitários, como os nórdicos, o Gini está na casa de 0,25. Isso é tipo o mínimo possível. É impossível você ter um Gini mais baixo do que isso. Porque os países nórdicos não só têm tipo, estado de bem-estar social muito brutal, né? Você tem uma homogeneidade geográfica, uma homogeneidade populacional muito grande, também, cultural. Sabe, basicamente 0,25 é o mínimo possível. Os Estados Unidos é 0,4, que é bem surpreendente o fato dos Estados Unidos é tão baixo, porque os Estados Unidos é um país muito desigual também. Tem um acúmulo de riqueza bizarro também. Exato. E é muito pouco homogêneo. E o Brasil é 0,55. Se eu não me engano, o único país no mundo que era mais brutal do que o Brasil era tipo a Colômbia e a África do Sul. A Índia também é desigual pra caralho, tá no patamar do Brasil.
Mas, de qualquer forma, cara, se você faz o acompanhamento da série histórica ali, né, do coeficiente de Gini, tipo assim, dá pra ver que tem um avanço, mas ao mesmo tempo também... Cara, me parece que é mais flutuação do que... Exato, entendeu? Parece que, cara, quebrou uma coisa ali, subiu uma coisa ali, o salário mínimo cresceu um pouquinho ali, aqui. Não parece que tá tendo nenhuma mudança estrutural. Claro que essa reforma do imposto de renda acaba indo meio que direcionalmente certo, né? Então, Mais ou menos, né? Se você pensar bem. Deixa eu ver como é que tá o do Brasil. O do Brasil tá até melhor do que o das regiões metropolitanas. Enfim. Mas se você... deve ser mais homogeneamente pobre, né? No rural, no Brasil. Mas sabe, é tipo... Cara, ó, os 40% mais pobres não são beneficiados por essa reforma. Não. Os 50% intermediários não são beneficiados por essa reforma. Não. Quem é beneficiado por essa reforma, bem ou mal, é tipo a parcela inferior dos 10% mais ricos, sabe? Então, tipo, essa reforma tá... Sabe? Tipo, a parte... Tá mais igual, né? A parte da reforma que pode beneficiar as métricas de desigualdade é a taxação dos mais... Dos, tipo, super ricos, né? As pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês, mais de 100 mil reais por mês. Porque a isenção, bem ou mal, também tá beneficiando os 10% mais ricos do Brasil. Cara, isso é uma parada que a gente já discutiu em outros contextos, que é tipo, no Brasil, cara, quando o nego fala de taxação de grandes fortunas e tal, isso é meio que uma grande mentira. Porque, por exemplo, a gente discutiu no começo do episódio, taxar o cara que é muito, muito rico mesmo, o cara que é tipo, tem dezenas ou centenas de milhões de reais ou mais, quase beira o impossível, porque ele vai só mover o dinheiro dele para paraísos fiscais, fazer estruturas societárias, fazer empréstimos de mútuo de cima para baixo e tal, ele vai conseguir driblar o seu imposto, sabe? Tipo, taxar esse cara é muito, muito difícil. Agora, a Inglaterra estava sofrendo muito com isso, porque eles aumentaram o imposto sobre os mais ricos, e aí teve um êxodo gigantesco de capital da Inglaterra. A Noruega antes dele também, então, tipo, a gente tem etapas, né, etapas assim da economia mundial. Hoje em dia a gente lida com a economia que é tremendamente global, e você tem muita alternativa até na América do Sul, entendeu? Tipo, se eu pego meu domicílio fiscal, jogo pro Paraguai, eu jogo pro Uruguai, eu já tenho um ganho bizarro, e aí é renúncia de receita do Brasil. Você só vai conseguir taxar a atividade produtiva. Exato. Então, enfim, você taxar o cara que é muito, muito, muito rico é muito difícil. E aí, mas você pode falar, então vamos taxar o cara que é tipo rico, mas não é tão rico assim. Mas você vê, o cara que é rico, mas não é tão rico assim, bota aí 10% mais ricos, eles só não são ricos, sabe? São pessoas tipo de classe média, sacou? Então, por isso que, puta, mano, eu sou muito cético com relação a essas narrativas de tipo, vamos taxar os mais ricos, né? As pessoas sempre também levantam a estatística que é, cara, se você taxasse 100% do patrimônio, então não é nem da renda, dos bilionários do Brasil, se você só, tipo, estalasse o dedo e confiscasse a propriedade de todo mundo, você ia levantar, tipo, 500 bilhões de reais uma vez, e aí você ia destruir a capacidade de investimento do Brasil, sabe? Então, fuder a dívida brasileira, né? Você ia fuder a dívida brasileira, então seria catastrófico, e você nem ia levantar tanto dinheiro assim. Então, a única forma de você meio que consertar déficit e, enfim, tentar melhorar a desigualdade social com aumento de imposto é tributando pessoas que são, tipo, classe média alta, ou então nem classe média alta, tipo, o que para centros urbanos, então, sei lá, galera paulista aí que assiste, carioca, enfim, dinheiro que você não consideraria nem classe média alta, você consideraria, tipo, classe média, sabe? Você vai meio que tendo que espremer o cara que ganha, sei lá, 10 mil reais por mês. Eu acho que o Brasil vai acabar ganhando muito dinheiro nas pessoas que aí, isso é uma pecha muito antiga da esquerda brasileira, mas são os especuladores. Então, a galera que tem muito patrimônio em dívida brasileira e recebe lá os rendimentos dessa porra, eles, na verdade, nem esses caras, né? Porque meio que esses malucos já são taxados, cara, acima de 10%, né? Sim. E se você mexer com esses caras é muito perigoso, porque a Inglaterra também passou por isso no governo da Liz Truss. Você lembra que a Liz Truss, se não me engano, ela foi entre a Theresa May e o Rishi Sunak, foi ou a entre o passagem, Boris Johnson. Foi depois da Theresa May. Que ela entrou, ela propôs várias reformas liberalizantes no governo britânico, mas se não me engano, não sei se era por motivos políticos de briga dentro do Partido Conservador, ou porque no curto prazo as reformas delas ameaçariam, tipo, a situação fiscal no Reino Unido. Mas os investidores na dívida do Reino Unido começaram a tirar o dinheiro, e aí a taxa de juros que o governo britânico tinha que cobrar estourou e derrubaram ela imediatamente. Então, por exemplo, agora, para o governo brasileiro tirar a dívida, ele está pagando muito caro, tipo IPCA mais 7, IPCA mais 8, sei lá. Enfim, o Tesouro Brasileiro tem várias... Tem o IPCA+, tem os outros, mas o fato tá muito caro. Se você começar a ameaçar os rentistas, só vai ficar muito mais caro. Sim. E aí o governo só não vai conseguir ter dinheiro para te pagar as contas dele no curto prazo. E aí, tipo, você piora a situação fiscal. Tipo, a forma que você lida com os rentistas, ela é muito complicada, sabe? É delicada, né? É extremamente delicada.
É mais do que a visão do que o rentista é um sanguessuga, né? Que tá parasitando o país. Não, ele tá dando tá emprestando um pouco do dinheiro dele, Exato, né, diretamente. os governos no Ocidente inteiro, até os países na periferia do Ocidente, como o Brasil, dependem de déficit. Tipo, todo mundo tá rodando déficit há, sei lá, 60 anos. Déficits imensos, pelo menos desde a virada dos anos 2000, desde a crise de 2008, déficit muito grande. Se você tá rodando déficit, você precisa pegar dinheiro emprestado. Se você tá pegando dinheiro emprestado, você depende da taxa de juros, tipo, do preço desse dinheiro emprestado. Então você tá meio que refém dos rentistas. Então eu acho esse discurso do rentista, cara, eu acho ele muito fraco também, que é um motivo que você vê que ninguém no mundo inteiro consegue combater essa porra, sabe? Mas a parada é que nem esses caras vão ser afetados, né? Porque quando você recolhe lá o vencimento do teu título, desconto é na fonte, isso aí é inescapável. Eu tô pensando, é porque eles falaram, cara, são 141 mil pessoas, cara. É muito pouca gente. Tipo, você tá mirando na fortuna de 141 mil caras. A maior parte deles devem ser, tipo, grandes empresários brasileiros. É muito difícil de correr atrás desses malucos. Dado que você também não vai mexer nas garantias fundamentais do sistema tributário. Então, se você não está disposto a taxar dividendo, que seria bizarro, eu não sei se de repente, eu não sei nem se vai compensar o déficit que vai ser produzido pela a nova isenção, sabe? Pois é, e o déficit da isenção, eu nem achei ele tão alto. Eu posso estar errado, mas a matéria que está trazendo. Ao todo, a desoneração da base da pirâmide de renda. De novo, isso é a base da pirâmide, tipo, dos contribuintes, né? A base, tipo, quem está na base da pirâmide de renda mesmo, nem pagava imposto de renda, enfim. Deve beneficiar até 16 milhões de contribuintes, então é isso, 10% do Brasil só vai ser beneficiado por isso, a um custo de 31 bilhões no ano que vem, segundo o relator, o deputado Arthur Lira. Ou seja, a desoneração é 31 bilhões, que é grana, mas, tipo, não é tanta grana assim se você pensar... Dá bilhão. De fato, dá 31,2. Dá bilhão. Mas pensa na quantidade de grana que foi desviada no, sei lá... A privataria tucana. Na privataria, não vamos nem falar da privataria tucana pra galera não ter pesadelo. Mas... A gente tá na terra deles também. No esquema do INSS, sabe? Já era tipo 6 bilhões só de dinheiro roubado. Isso é por base, né? Tinha uns caras jogando que podia ser muito mais, podia chegar na casa de dezenas, se não berolando lá centenas de bilhões de reais. Tipo, 30 bilhões é muita grana? É muita grana. Mas também não é tipo o fim do mundo. E é isso, é muito curioso, cara. Só tem 16 milhões de brasileiros... Nesse bracket aí, né? Nesse bracket, sabe? Tipo, a grandíssima maioria da população brasileira... Tem pouquíssima gente acima disso. O Brasil é muito pobre, cara. Eu penso que, tipo, se realmente tivesse uma agenda realística de combate à desigualdade social no Brasil, seria mais em como converter esse dinheirão dos empresários em algo mais produtivo só. Exato, algo produtivo meio que de longo prazo. Assim, exato, né? Então, de projetos mesmo. Porque você vê, se você puxar o percentual dos mais pobres no Brasil, cara, puta, a renda é uma parada, mano... Exato. Então isso é renda média de cada grupo nas regiões metropolitanas, regiões mais ricas. Cara, os 40% mais pobres e os 50% intermediários é muito baixo. Isso aqui é rendimento domiciliar, cara. Isso 50% intermediários. Então, tipo, imagina isso. Você tem, tipo, do zero, que é o cara que é, tipo, enfim, não ganha nenhuma renda, sei lá, até 40% dá 670. 50% intermediários, cara, já exclui as pessoas paupérrimas. A média é R$ 2.300 por mês de rendimento domiciliar. Cara, entendeu? Esse pra mim é mais do problema do que qualquer coisa. Tipo, como aumentar o salário desses caras, entendeu? Pois é. Mais do que, eu vou tirar aqui mais um pentelho do bilionário, mais um pentelho do bilionário. E aí você vai só provocando ele, né? Tipo, vai tirar aqui mais um pentelho. Sim. Aí o cara, pô, meu irmão, eu vou pro Uruguai, aí você vai lá, mais um só pra salário. Tá. Aí, cara, meu irmão, eu vou pra Dubai. Isso, no fim das contas, é um paliativo e uma mudança que é muito pouca, é uma mudança de espuma mais do que qualquer coisa. Mas é aquilo, é porque isso é uma mudança meio de curto prazo eleitoreira, sabe? Não tô nem entrando no mérito se é errado ou é certo. Eu acho que, tipo, é até razoável essa isenção. Mas o grande objetivo disso, não se engane por nenhum momento, caindo no papo de justiça, o caralho, não, é eleitoral. Mas, se você for ver, tipo, as coisas de longo prazo que podem melhorar a renda da população mais pobre no Brasil, sabe? Eu acho que é tipo... Qualquer pessoa que estuda economia por um segundo vê que é você investir em ter mais capital, investir no capital humano para o trabalhador ser mais produtivo. Sim. Enfim, investir no capital humano não pode ser feito de uma forma retardada, né? Não é tipo, pé de meia. Não, pé de meia não é verdadeiro investimento no capital humano, sabe? A gente acabou de fazer um episódio sobre a taxa de analfabetismo no Brasil e resultados educacionais. E a gente viu que no Missouri, a forma que eles melhoraram, tipo, o capital humano do Missouri, né? Pegando as pessoas que são analfabetas e tornando elas alfabetizadas, foi mudando política educacional. Então é muito mais no detalhe do que em só, tipo, dar dinheiro. Então isso é para melhorar o capital humano, sabe?
Tipo, Universidade Federal do Maranhão, treinar pessoas em sociologia não é melhorar capital humano também. E a parada do capital é tipo, como você faz investimento em capital? Você pega o cara que é bilionário e dá condição pra ele investir na parada. Convencer tipo, eles que vale a pena. Né? Exato. Nego de esquerda fica muito chateado quando você fala disso, que tipo, pô, pra você melhorar a situação do cara que tá na base da pirâmide, você depende do cara que tá no topo da pirâmide. Mas é porque isso é um ranço muito estúpido. Eu acho que ao longo de toda a história da humanidade, todo mundo sempre reconheceu que, tipo, cara, da mesma forma que o topo da pirâmide, bem ou mal, ele é sustentado pela base, a base também depende do topo. Então, tipo, se você quiser que todo mundo melhore, você precisa fazer com que seja melhor pra todo mundo, que todo mundo melhore. Eu acho que um diagnóstico comum, né, que eu acho errado, é que o Brasil é desigual por conta do capitalismo. Né? No fim das contas, o Brasil está numa etapa quase que pré-capitalista, assim, meio de um estado tradicional. Você tem uma casta de ricos, ela não necessariamente está envolvida em atividade produtiva, ela emprega uma massa miserável que trabalha ali em qualquer porra, sabe? Atividades especulativas ou qualquer parada só para deixar o dinheiro rodando, e na verdade muda muito pouco na vida do cara que é famélico. E, tipo, você tem essa grande massa de pessoas pobres que elas não estão nem propriamente inseridas no sistema, entendeu? Pois é. Você tem tipo uma underclass, e a economia real brasileira, que é tipo produtiva e pareada com, sei lá, realmente a centralidade, né, do capitalismo, ela é uma fatia minúscula da população brasileira. Talvez 20 milhões de brasileiros estejam plenamente empregados numa estrutura capitalista. E aí, talvez um pouco mais, né? Talvez tenha sido muito duro, 40 milhões de brasileiros. E aí você tem, sei lá, 160 caras que estão getting by com bico, com bolsa. É uma merda, esse cara não tá nem plenamente inserido na estrutura da coisa. E aí eu fico pensando que esse é um diagnóstico que pode ser revoltante para alguns, mas cara, talvez o Brasil precise aumentar a desigualdade ainda, para depois a gente pensar em, como corrigir esse caminho, porque não tem via. Essa proposta do Lula não endereça isso de forma alguma. É uma parada, como você falou, entre ricos. Né? A gente tá tipo 10% mais rico contra 1% mais rico no país, que é bizarro. E é só quem paga imposto de renda, né? Porque quem é mais pobre não paga imposto de renda. As pessoas pagam imposto. Mas é imposto sobre consumo, imposto indireto. Não, e eu acho que tem até alguns dados assim da economia brasileira que mostram, cara, que tem alguma coisa profundamente errada. Tipo, índice de endividamento do brasileiro. Cara, parada bizarra. Como é que mais da metade da população consegue estar endividada? Sim. Isso nem faz sentido. Que economia é essa, entendeu? Pois é. Então eu acho que mais um paliativo do Lula, mais um paliativo, cara, golaço, assim. Eu acho que isso vai pegar muito bem para 2026. Golaço do Haddad, assim. Se foi ele que visualizou a parada, assim, acho que fortalece ainda mais a campanha do Lula para 2026. Pois é. Cara, o último comentário que eu queria fazer sobre a desigualdade brasileira é que, cara, a desigualdade... Pensa no Brasil. O Brasil, ele, sob qualquer métrica que você analisa, não tô nem falando de econômico, o Brasil só é um país com muitas diferenças, sabe? Tipo, cara, o Rio Grande do Sul, ele é muito diferente do Rio de Janeiro, que é muito diferente do Goiás, que é muito diferente do Piauí, que é muito diferente de Roraima. Tipo, geograficamente, as populações que compõem, a cultura, processo, sabe? Né? O processo. Então, é meio que natural que essas diferenças vão se mostrar em desigualdade, sabe? Você vê os países mais iguais do mundo, é tipo a Suécia, foi o que a gente falou, a Suécia é um país pequeno, tem tipo 12 milhões de pessoas, todas elas são, tipo... A Suécia é um país muito homogêneo do ponto de vista étnico, cultural, geográfico, sabe, muito parecido. O Brasil não, o Brasil é muito diferente. E você vê países que são muito iguais, que também muito pobres, sabe? Então, sei lá, tem países da África que são paupérrimos, que são muito iguais. Porque é isso, todo mundo tá vendo uma situação de merda, a cultura deles é uma cultura homogênea e tal. Em geral, quando você tem uma discrepância muito grande de desigualdade, são esses casos que a gente falou, tipo Colômbia, por exemplo. Cara, tem aquelas populações que vivem... nas florestas, tipo, literalmente nas regiões mais florestais, etc. E você tem aquela população que vive urbano, vive uma vida propriamente quase que de primeiro mundo. A África do Sul também é um grande exemplo disso. Você tem, tipo, os caras que vivem no Bantustão, que naturalmente a atividade econômica... Não vou nem entrar no mérito de se é justo ou se é injusto, a coisa histórica, mas é tipo, analisando como é. Você tem o cara que vive, o descendente lá dos caras dos Bantustões, etc. E você tem o cara que é o africâner, sabe? Então... que é propriamente uns caras de primeiro mundo. É isso que gera desigualdade. Tem como você diminuir tanto assim a desigualdade no Brasil a ponto de virar a Suécia? Tipo,
me parece impossível, cara. Você nunca vai conseguir transformar o Piauí em São Paulo. Piauí, isso é muito diferente de São Paulo, sabe? Tem coisa. Tipo, você sempre pode fazer esforços que sejam direcionalmente corretos. Eu acho que o Brasil ainda nem começou a endereçar esse problema. Tipo, como produzir economia genuína no Piauí? Como kickstartar uma economia de mercado que seja eficiente, que seja livre, seja produtiva em si mesma. O que eu penso também, cara, é que as pessoas ignoram, sei lá, por exemplo, o fato do Brasil ser um país muito grande. Sim. Cara, quando você tiver um cara que atende o mercado nacional, quanto maior o mercado nacional, maior vai ser a fortuna desse cara. Sim, Então tem uma coisa de dimensão e desigualdade que é quase natural, entendeu? Se eu tenho um país igual a Suíça, né? Que, pô, cara, eu sou o empresário desse cantão aqui, é uma porrinha desse tamaninho, assim, tem, sei lá, 30 mil pessoas. Beleza, aí realmente você vai ter até dificuldade de ter um descolamento dessa renda. Agora, num lugar igual ao Brasil, eu sou um grande varejista no Brasil. Você tá num negócio ruim, um negócio com baixa margem de lucro, tipo, um negócio altamente arriscado. Mas a tua escala é Mas a imensa. escala é muito ridícula, cara. E aí você vai acabar produzindo grandes fortunas. Então eu penso até que ponto a gente consegue evitar que tenha um acúmulo muito grande de renda numa ponta, Sim. né? Então, enfim. Isso é interessante. Você falou que talvez para tornar o Brasil, para realmente melhorar a vida das pessoas mais pobres, talvez a desigualdade no Brasil tenha que aumentar, pelo menos por um período de tempo. A China é um país que passou por isso, Pra né? caralho. É lógico que a China era muito igual na época do Mao Tse Tung, porque tava todo mundo quase beirando a morrer de fome. Morrendo de fome, né? Ou literalmente morrendo. Mas o índice de higiene da China porrou muito, assim, nas últimas décadas. Só que a vida de todo mundo, pelo menos do ponto de vista material, melhorou muito, né? Por quê? Porque você precisa de acumular capital para você fazer investimento. Aí, feito o investimento, a produtividade do trabalhador aumenta, e todo mundo consegue ver melhor, o salário sobe, etc. Tipo, isso é incontroverso do ponto de vista econômico. Eu não quero entrar no consenso, sei lá, qual ministro da Fazenda lá da ditadura, esqueci o nome, que tem que fazer o bolo crescer para depois dividir. Delfim Neto, gordão Delfim. E falar, o bolo precisa crescer primeiro para depois a gente partir. Isso é meio que um clichê, mas eu acho que a gente nem começou a fazer o bolo ainda, na verdade. O problema é basicamente esse, assim. Tem uma parcela muito restrita da população brasileira que tá no bolo, e você tem outra galera que tá só comendo farelo, entendeu? Então, é uma visão diferente do que é crescer o bolo, fazer o bolo. Mas tipo, tem um bolinho, e aí tem uma galera que tá ali repartindo o bolo. Talvez seja uma estrutura que nem seja tão desigual entre esses caras. Sim. E aí você tem uma galera muito grande que é tipo, cara, a massa que pinga, o cara eles se matam ali pra pegar. Tem a galera que não tá inserida na estrutura da modernidade de forma alguma. O cara é todo irregular, trabalho irregular, casa irregular, conta irregular, tudo irregular. A interação dele com o Estado também é medieval. Exato. Clientelística, né? Uma coisa assim. Esse cara, meu irmão, ele tá não inserido numa economia moderna. E aí talvez o trabalho seja de, como é que eu levanto esse cara para ele entrar no bolo, pelo menos, sabe? Tipo, pelo menos entra no bolo, cara. E aí eu acho que grande parte da população brasileira nem tá no bolo, e talvez o trabalho principal seja esse aí. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Entrem em withaqua.com, NC 3 meses, para vocês terem acesso a 3 meses do serviço ilimitado com um modelo mais avançado deles. Enfim, o nosso primeiro... Primeiro patrocínio, nunca vou esquecer, primeira vez, como sempre, fica sempre na memória. Fora isso, entre no site www.novosclasses.com.br, lá tem conteúdo extra gratuito e pago para você apoiar o nosso trabalho. 2 planos de 12,25 para você participar do nosso encontro dos membros, que vai acontecer em São Paulo, dia 25 também, então assina lá. Exato, é isso, pessoal, muito obrigado. Valeu.